Luffy é suede ayaulela mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Nessa manhã o nosso tema será uma filosofia minha do pastor Marcos Tobia, que o ódio tem um sentimento, que é o amor à maldade. É o que nós vamos falar disso. E falar também que a pureza ela tem a clareza da sinceridade, que torna-se em simplicidade. Como é isso, pastor? Porque, pois, a hipocrisia é a cobertura da malignidade, pois é a sua especialidade. Então, hoje, no campo espiritual, para entender e ter esclarecimento e reconhecimento, é só como a Bíblia diz e quer nos ensinarmos com esse dom de discernimento. E aí sim teremos, tá, a alvidez da atuação e a manifestação e possessão luciferiana no ser humano, que é uma qualitatividade imperativa deformativa. Como é isso, pastor? Passou a ser normalizada nesse campo de atuação global, na gerência de, conforme a revelação de Paulo, principados e potestades dentro da atuação demoníaca, que a palavra de Deus ilumina os olhos do nosso entendimento, nos esclarecendo, né? Que nesse mundo jaz o maligno. Então, o nosso entendimento é esclarecido, que o maligno atua em todas as áreas de nossa sociedade, que a nitidez, essa é a corruptividade, que é infecciosa no ser humano, no seu agir, pensar e falar. Eu não estou generalizando, mas globalizando sim. Mas a superioridade de pessoas é a sua simplicidade. Como é isso? Ele sabe ouvir, ele procura ser tardio no falar, agir rápido no pensar antes de agir em qualquer posicionamento, pois ele não se baseia em suas axiologia, argumentologia da conceitologia que ele pode ter. Mas o que ele faz? Pois ele pesquisa, ele estuda, ele procura fontes limpas, saudáveis. Como é isso, pastor? Examina e faz uma conceituria dentro desse aprendizado, que são para os conselhos, dos questionamentos, para quando tomar uma decisão, não seja emocional, mas racional. Pois dentro dessa razão atualizada, não será desprezada a sua fala, não será desqualificada e não será questionada ou ridicularizada. Pois também quando tem esse equilíbrio e princípio, pode trazer também, sim, a inveja de outro, que é demonstrada a sua falta de capacidade, quer falar e não quer ouvir, quer ensinar e nunca aprendeu. E ele é um reprodutor, como papagaiamente eu posso dizer, que muitos hoje não entram dentro desse campo de examinar, de pesquisar, pois repete. E pois essa rivalidade competitiva é por causa desse posicionamento ou ovacionamento que querem ter, né? Pois o reconhecimento da humildade, que é uma inteligência usada com sabedoria, porque a nossa vida, eu sempre vou afirmar que eu aprendi a fala do profeta Isaías, que o nosso pensamento não são de Deus, o nosso caminho não são de Deus. Então entendo que a nossa vida de aprendizado, como eu observei a vida de José, não vejo sofrimento, não vejo nenhuma
malignidade, até por entender e saber dentro da revelação que sempre Deus esteve no comando. Então a nossa vida é de aprendizado, pois ele não vive só em teoria, né? E só de conhecimento. É passado que pode ser correto ou desinformado, pois ele exerce a prática, que é a formação dessa pós-graduação que a vida nos oferece. Como é isso? Pós-graduação que a vida nos oferece? Sim, para o nosso amadurecimento espiritual. Com o tempo, porque o sábio sempre aprende com o erro dos outros, né? E o inteligente com seus próprios erros. Isso é quando o apóstolo Paulo, ele mesmo diz, ele afirma, que ele deixou de ser menino. É esse aprendizado de iluminamento dos olhos, do conhecimento da nossa consciência positiva e não mais negativa. E a gente vai tomar como base a epígrafe do capítulo 12, que é a visão celestial e o espinho na carne, que vai se referir aqui, dentro de tudo isso que eu estou exemplificando nessa mensagem. Em verdade, que não me convém me gloriar, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem que em Cristo há 14 anos, se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo eu não sei, se fora do corpo eu não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que os homens não é lícito falar. De um sim não me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Esse é um ponto bem esclarecedor. Porque se quiser gloriar-me, não serei nércio, porque diria a verdade. Mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim se vê ou se ouve. Ele está falando aqui de nércio, ou seja, de ser estúpido, ignorante, desaprovado, né, do conhecimento, sem competência, ou a negligência. Mas ele diz, para que ele não se exaltasse pela excelência das revelações que foi dado a ele um espinho na carne, a saber, um mensageiro. Aí é que está um ponto esclarecedor. De Satanás, para esbofetear, a fim de não me exaltar, diz ele. Isso aí ele está falando de um anjo, né? Dentro dessa ação governamental, que tudo está a serviço do nosso Deus, tá? É um estabilizador que parou ele. Acerca de qual 3 vezes orei ao Senhor para que desviasse de mim. E disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. E de boa vontade, pois, me gloriarei. Agora ele fala de boa vontade, né? Nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então ele deixou o seu ego, a sua vaidade, toda a sua axiologia e argumentologia. A gente vai entender por que eu estou falando isso. E ele fala, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porquanto estou fraco, então sou forte. E a gente vai entender que 1 de Coríntios 10:13, ele mesmo vai dizer que não vem luta a qual nós não possamos suportar. Então é bem esclarecido isso, né? É bem nítido esse esclarecimento. Então, por que ele se gloria
na sua batalha espiritual. Aqui, também dentro do capítulo 10 de 1 Coríntios, ele faz uma referência de orientação para nós, né? E ele, 1 Coríntios 2, tá? Ele vai nos ensinar alguns pontos aqui esclarecedor, que ele nos orienta. Ele diz assim, ó, do versículo 4: as minhas palavras e a minha pregação não consiste em palavra persuasiva de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a nossa fé não se apoie em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes desse mundo, que querem aniquilar. Aí já está falando dessa imperatividade da ação luciferiana, tá? Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, o qual Deus ordenou. É o que ele está falando lá, que não era lícito aos homens falar, que não teriam a capacidade de compreensão. Antes dos séculos para a sua glória, o qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem nunca o crucificariam o Senhor. Mas como está escrito, as coisas que ele mesmo declara, né, na sua ida ao terceiro céu, no seu arrebatamento, as coisas que está escrito, que olhos não viu, ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, ou seja, ao intelecto, de ter um entendimento, mas, olha só, são as que Deus preparou para os que ama. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda a profundeza de Deus. Aí ele vai esclarecer qual, porque qual do homem sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está. Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer e que nos é dado gratuitamente por Deus, né? Aí ele fala aqui, as quais também falamos não com sabedoria de palavras humanas, mas com a que o Espírito Santo ensina-nos, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Aí ele vai dizer que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque para eles parecem loucas. Não pode entendê-la, porque elas se discernem, se entende, se compreende, né? Espiritualmente, é esse discernimento, né? Mas o que é espiritual discerne bem, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo, e agora o legado do nosso aprendizado. Como ele se referiu à exaltação da soberba dele, ele fala também do passado, aqui no capítulo 1 de Gálatas, o versículo 11 a 14, ele vai dizer, mas faço saber, irmão, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo o homem, conforme ele falou, que não fala com sabedoria de homem, mas no poder e ação do Espírito de Deus, né? Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. A diferença é essa, que ele diz, porque já ouviste qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo, como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e assolava. Na minha nação excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Então é quando ele faz essa comparação e dá essa declaração. Mas ele fala
de homem espiritual que pode discernir tudo e os carnais não discernem. Então, no capítulo 3 aqui, o versículo 3, ele vai dizer aqui: porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais? Não andais segundo homens? E é o que ele hoje não faz mais, o que ele revela, que excedia na exacerbação da exaltação da soberania religiosa, que ele seguia tradicionalmente a conduta de seus pais, que era o judaísmo. E ele diz aqui no versículo 18 do capítulo 3 de 1 Coríntios: ninguém se engane a si mesmo, ninguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Pois está escrito: ele apanha o sábio na sua própria estutícia, malignidade, presunção, axiologia, argumentologia, conceitologia. Foi o que aconteceu. Por que, Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu que me persegue? É o que ele fala da igreja. Duro será para ti recalcitrar contra esses agrilhões, esse aprisionamento, porque Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, subcarregado, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa pós-graduação que ele fez do aprendizado. E ele vai dizer o versículo 20 aqui, para a gente ter um encerramento desse entendimento esclarecedor. E outra vez o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são vãos, são fúteis. E muitas das vezes há um confronto dentro do que eu falei, segundo o profeta Isaías, que o pensamento nosso não vai se coadunar com o de Deus, não vai se comparar, não vamos ter essa capacidade, a não ser que ele revele, a não ser que ele nos oriente. E aí, dentro dessa atuação esclarecedora, venha a deformidade da malignidade, que é a deformação e manifestação e possessão e atuação no ser humano, para que ele não tenha o esclarecimento, o entendimento, para que ele não mantenha uma koinonia, como Paulo agora ele diz que é a expressão que Jesus disse: tenho-vos dito isso, que para em mim tenhas paz. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. E ele diz que tem prazer nas aflições, ele tem prazer nas lutas. E ele entende que não vem luta, não acontece nada na nossa vida, a não ser pela permissão de Deus. É o que ele diz aqui no capítulo 10, versículo 13, conforme eu já falei: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possa suportar. E essa capacidade dessa unidade é manter a relatividade com o Espírito Santo de Deus. Hoje eu já agradeci a Deus por mais um dia de vida. E que você possa fazer o mesmo, que Deus ilumine os olhos do vosso entendimento. E eu afirmo que Lefi é suede ayau leila mema. Fiel é Deus, aleluia, amém? Tenham todos um bom dia. Ficou na paz do Senhor.